Meus irmãos, paz do Senhor, Cláudio, canal de estudo bíblico, discipulando com a Bíblia. Neste vídeo, vamos estudar nossa nona lição da nossa revista de adulto. Estamos estudando os 10 mandamentos, o decálogo, a lei que Deus deu ao povo israelita, 3 meses após eles saírem do Egito, ali no Monte Sinai. E hoje vamos falar sobre o 8º mandamento. Esse 8º mandamento vai falar sobre não roubar, não furtar, tá? O título da lição: Não furtarás, estabelecendo um princípio moral e ético essencial para a convivência social. O texto áureo da nossa 8ª lição está exatamente aqui em Êxodo, capítulo 20, versículo 15, que é esse 8º mandamento: não furtarás. Verdade aplicada. O 8º mandamento nos alerta quanto à relevância da vigilância na vida do discípulo de Cristo para não cair nas ciladas do diabo. Os objetivos, os temas que a nossa lição está abordando: apresentar o significado do 8º mandamento, mostrar a responsabilidade da mordomia cristã, também pontuar, falar sobre a inclinação da natureza pecaminosa, da natureza caída do homem, tá? Então esse 8º mandamento trata da proibição contra todo e quaisquer tipo de ou forma de furto, tá? A gente sabe que qualquer tipo de furto, de roubo, é errado. Uma coisa não vai justificar a outra. Nós vivemos em um país onde a corrupção é desenfreada em todas as instâncias dos poderes. Infelizmente, esta é uma realidade na nossa nação, mas a igreja, ela não pode se espelhar por uma sociedade ou em uma sociedade corrupta e enganadora. Por isso, nós estudamos a palavra de Deus, pois ela é nosso manual de regra, de fé, de prática. Nosso texto bíblico está aqui no capítulo 22 de Êxodo, versículos do 1º ao 3º, também capítulo 4 da carta escrita por Paulo aos irmãos de Efésios, versículo 28. Se alguém furtar o boi ou ovelha e o degolar ou vender, por um boi pagará 5 bois, e pela ovelha 4 ovelhas. Se o ladrão for achado a minar e for ferido e morrer, o que feriu não será culpado do sangue. Se o sol houver saído sobre ele, será culpado do sangue. O ladrão fará restituição total e, se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham o que repartir com o que tiver ou com quem tem necessidade. A palavra de Deus, Provérbios, a sabedoria está nos ensinando, chamando o homem a observar as formigas. Vai ter com as formigas, ou pega o exemplo das formigas. Em outras palavras, não seja preguiçoso. Por muito descansar, por muito relaxar, vem a necessidade. E a necessidade leva o homem a praticar aquilo que
está em desacordo à palavra de Deus. O homem preguiçoso, ele tende a colocar as mãos naquilo que não é dele. Então, quando estudamos Provérbios, a gente é despertado, porque traz ensinamentos, advertências sobre a postura do homem. Ele precisa trabalhar, ele precisa se esforçar para conduzir sua vida de uma forma justa, honesta e ética, né? Primeiro tópico da nossa lição, compreendendo o 8º mandamento. O significado do mandamento, o contexto deste mandamento terreno e espiritual, o mandamento, este 8º mandamento em nossos dias. Então, como analisamos em nosso texto bíblico de referência, este 8º mandamento ele expressa o sentido de proteger e respeitar a propriedade pessoal, né? O 8º mandamento ele proíbe todo ser humano de tomar aquilo que não lhe pertence, de se apoderar daquilo que não é seu. Não furtarás, não roubarás. Entende? Então, o significado dessa palavra, furtar, roubar, vai transmitir a sensação de se apropriar, de alguém que se apropria de algo sem o consentimento do proprietário. Essa palavra está associada a arrebatar algo violentamente, a pegar algo com engano e a pegar algo secretamente, aquilo que não lhe pertence, aquilo que é de outro. Então, cada um destes significados define a ação de roubar em diferentes facetas. Quando algo é roubado, pode ser feito de forma violenta, pode ser feito com engano ou escondido. O que é ser feito com engano? É enganar. Enganar e roubar. A gente vê isso muito, infelizmente, no nosso país, no meio político, né? Roubar com engano, esse é o estilo de roubo por corrupção. Por corrupção. Então, infelizmente, nós somos muito familiarizados com essa realidade na nossa sociedade, no nosso país. Infelizmente, essa raiz má está impetrada em todas as esferas da nossa sociedade. Só que a igreja, você, o servo de Jesus, ele se adequa ao que Jesus ensina. Jesus diz que o diabo é ele que é o pai da mentira, é ele que veio roubar, é ele que veio matar, é ele que veio destruir. Logo, nós, como não fazemos parte deste mundo, desta realidade dele, somos novas criaturas, né? Isto é, se nascemos de novo. E nascemos de novo, essas velhas práticas, esses velhos costumes que outrora fazíamos, não compete mais, não cabe mais a nós. Então, o cristão ele não pode, né, se associar a essas práticas, não mais na sua vida, tá? Então, nos tempos em que vivemos, relacionamos este mandamento com a corrupção, né? Porque a corrupção é um flagelo que nos afeta a todos igualmente. Então, a gente vê em toda a nossa sociedade, em seus diferentes níveis, ela é afetada por corruptos, pessoas corruptas, que tiram do bem comum para benefício próprio, pessoal. Roubalheiras e mais roubalheiras daquilo que é do bem comum, as pessoas usurpam, tomam posse, se apoderam em benefício próprio e em detrimento da coletividade.
Infelizmente, isso é uma realidade na sociedade. Eles pegam o que não é deles e privam os outros do que lhe pertence por direito, né? Traduzindo-os em bens e serviços, e usam aquilo que é para o bem comum, coletivo, para uso pessoal. Então, a gente tem acompanhado nos últimos anos no nosso país tanta roubalheira, tanta corrupção, pessoas que roubaram e estão aí. Muitos, infelizmente, por ignorância das pessoas, acabam contribuindo para que essas pessoas que provocaram tanto prejuízo no nosso país, isso vai refletir na sociedade, nos bens e serviços que deveriam ser ofertados para a sociedade, pois pagamos nossos impostos, né? Infelizmente, o dinheiro que deveria voltar, que é investido em impostos, que deveria voltar como bens a favor da sociedade, as pessoas usam esse dinheiro para benefício próprio. Infelizmente, muitos roubaram e continuam roubando e continuam exercendo cargos de liderança em nosso país. E as pessoas, infelizmente, continuam permitindo que isso aconteça. No contexto terreno e espiritual, né? No contexto terreno, o propósito deste mandamento era o respeito pela propriedade alheia. As pessoas tinham e têm o direito de preservar de forma segura aquilo que lhe é próprio. Este 8º mandamento, não furtarás, não roubarás, parte do princípio do reconhecimento da propriedade privada e que tal propriedade não deve ser arrebatada de modo algum por alguém. A gente tem um exemplo muito bem claro para ilustrar isso aqui. Está lá no capítulo 21 de 1 Reis, com Nabote. Nabote era um israelita, ele tinha a sua vinha, que essa vinha era passada de pais para filhos, geração para geração, não poderia ser vendido a outra pessoa que não fosse ali da família. Tinha que ser passado. E o rei Acabe, ele tinha um palácio de inverno, ali em Jezreel, próximo ali à vinha de Nabote. Acabe vai passar um tempo lá com sua esposa Jezabel, e Acabe vê a vinha de Nabote e deseja no seu coração possuir aquela vinha, comprar. Só que a lei não permitia, era proibido que Nabote ou que alguém vendesse sua propriedade para aquele que não fosse da sua família, não fizesse parte da sua família, não poderia ser vendido. Acabe sabia muito bem disso. Então ele tenta comprar a vinha de Nabote, Nabote explica exatamente isso a ele, que não podia ser vendido. Acabe volta para seu palácio triste, abatido, que desejou a vinha de Nabote, mas Nabote não tinha como vender. Jezabel arma um plano, um complô, para que Nabote seja assassinado juntamente com seus filhos, com sua família, para que ela se apodere da vinha de Nabote. Então, uma usurpação. Ela assassina, cria um complô ali, mente e rouba. Assassina Nabote, seus filhos, sua família, e rouba, toma posse daquilo que não lhe pertence. E o preço disso aí foi muito caro. Através do profeta Elias, Deus falou, né, que por causa desses e tantos outros erros, né, e este culminou com isso aqui. Acabe teria seu sangue lambido pelos cachorros, e a própria Jezabel, que tramou este assassinato de um homem inocente e sua família, seria comido pelos cachorros, ali próximo à vinha de Nabote. Então,
para entendermos quão grave é essa questão do roubo, do furto, de tomar posse daquilo que não nos pertence. Então, no contexto espiritual, aponta para o princípio de que Deus é o dono de tudo, absolutamente de tudo, daquilo que é material, daquilo que é imaterial. Deus é dono de tudo, nós somos apenas administradores, não é apenas apropriar-se ilegalmente de algo que pertence a outra pessoa. Roubar, furtar, é afrontar diretamente o próprio Senhor, pois tudo pertence a Deus, Então, roubar não é apenas uma violação do princípio da propriedade pessoal, como esse exemplo que a gente viu aqui de Nabote, Acabe e Jezabel, da vinha de Nabote, mas também é ir contra a vontade de Deus ao privar outra pessoa de algo que Deus lhe deu. Tomar posse, se apossar, usurpar de algo que não te pertence, que é de outro. Martinho Lutero, o líder da Reforma Protestante, ele disse uma certa feita que quebramos este 8º mandamento sempre que tiramos vantagens do próximo em qualquer tipo de negócio que resulte em perda para este outro, para esse próximo, para esta pessoa. Então, infelizmente, o furtar, o roubar está presente no cotidiano da nossa sociedade, até no meio, atualmente, nossos governantes trazem um triste retrato de corrupção, de desvio de dinheiro público, que deveria ser investido em benefício da comunidade e da sociedade, mas eles tomam posse daquilo que não lhe pertence e usa em benefício próprio. Em outra oportunidade, Lutero também diz: se olharmos para a humanidade, em todas as suas condições, não há nada mais que um vasto e amplo estábulo cheio de ladrões fabulosos. E ele conclui: pouquíssimos ladrões são levados a um enforcamento. Se fôssemos enforcar todos, onde arranjaríamos corda suficiente? Teríamos de fazer de nossos cintos e correias corda para enforcamento, pela quantidade de tantas pessoas que tomam posse, que usurpam aquilo que não lhe pertence. Então, se Deus colocou na Bíblia, é porque as pessoas praticavam e iriam praticar. Então, Deus já coloca lá, nos ensinando. Segundo tópico da lição, o outro lado do mandamento: cuidar da providência divina, o amor a Deus e ao próximo, trabalhando com labor. Este 8º mandamento: não furtarás, não roubarás. Não roubar, Êxodo capítulo 20, versículo 15, chama a nossa atenção para a honestidade em todas as esferas das nossas vidas, Em termos de nosso relacionamento com Deus, a gente entende, a gente compreende, a gente sabe que Deus é dono de tudo, Deus é provedor de tudo, e que nada nos pertence. Nós apenas cuidamos, administramos aquilo que Deus nos confiou. Nem a nossa vida é nossa. Este ar que nós respiramos não é nosso, é de Deus. É Ele que nos concedeu. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7, Paulo está nos ensinando, ali inspirado pelo Espírito Santo, que nada trouxemos a este mundo. Logo, nada também levaremos. Ou seja, nada é nosso. Nós apenas cuidamos, administramos, e precisamos fazer isso com ética, dentro da moral. Entende? Então, algum dia, nós vamos dar conta da nossa vida e de tudo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos para nós cuidarmos com ética dentro da justiça.
E como bons dispenseiros do Senhor, né, nós devemos não somente cuidar daquilo que nos foi entregue por Deus, como também devemos proteger e zelar por aquilo que pertence aos demais. Não é porque não é meu, eu não vou zelar, eu não vou fazer a minha parte, né, como cidadão, como pertencente a uma comunidade, né? Então, é nossa responsabilidade. A gente tem que entender que Jesus nos diz, em Mateus capítulo 5, versículos 13 e 14, quando Jesus está falando sobre a igreja, o cristão fazer a diferença, seu agente transformador nesta sociedade, seu modelo, o exemplo de ética, de justiça, de retidão, ser sal, ser luz, é exatamente isso. A igreja, ela vai na contramão do mundo, ela segue os princípios éticos morais que a palavra de Deus ensina, que a palavra de Deus nos adverte para que tomemos posse desses princípios bíblicos e apliquemos na nossa vida, entende? Então, o mordomo, o administrador, é alguém que cuida da propriedade de outra pessoa. Ele não tem a liberdade de usar de forma que melhor lhe convém, deve simplesmente administrá-la de acordo com as intenções do seu senhor. Então, é exatamente a nossa própria situação aqui neste mundo, né? Tudo que administramos não pertence a nós, pertence ao nosso Deus, assim como tudo que possuímos, porque a gente morre, fica tudo aí, a gente não leva nada. Nu viemos a este mundo, nu retornaremos. É o que Jó vai dizer. Fica tudo aí. Então apenas administramos. Então vamos viver dentro do padrão moral e ético que a palavra de Deus nos ensina. Não furtar é também proteger, é cuidar, é valorizar o próximo e tudo aquilo que Deus lhes deu para que este cuide também. Não colocar a mão naquilo que não me convém, tá? Então a gente fica com o que a palavra de Deus nos ensina. A mordomia é um princípio divino para abençoar as nossas vidas enquanto aqui vivermos, né? Se formos bons mordomos, administradores, despenseiros, seremos recompensados pelo justo juiz naquele dia, né? Isso está em Lucas, capítulo 12, versículo 42, quando Jesus está falando sobre o mordomo fiel. Em outras palavras, Jesus está dizendo, né? Se formos bons mordomos, a gente vai ser recompensado pelo justo juiz naquele dia. Se não, sofreremos o dano por nosso desprezo com a administração aos bens temporais e espirituais. Então, nós daremos conta daquilo que fazemos, praticamos nesta vida. Estamos sendo bons administradores, fiéis das coisas que Deus nos confiou, zelando também, né, daquilo que Deus confiou ao outro. Quando abençoamos o outro, quando cuidamos do outro, estamos cuidando de nós também, né? Então a gente precisa viver, irmãos, dentro desta ética cristã. A ética cristã nos ensina muita coisa, tá? Então, bons mordomos devem trabalhar porque a preguiça conduz à pobreza e a pobreza pode ser um trampolim para furtar. Provérbios está nos ensinando isso, né? O homem preguiçoso chega um momento em que ele se desespera e acaba entrando por um caminho que leva a colocar as mãos naquilo que não lhe pertence. Então, a atitude do ladrão é: o que é seu é meu,
eu vou pegar. O egoísta vai dizer, o que é meu, eu vou guardar. Mas o bom servo, bom mordomo cristão, ele pensa diferente. Ele pensa com atitude ética, cristã e espiritual. O que é meu é de Deus, eu vou compartilhar. Né? O cristão, ele dá para ser abençoado. Ele abençoa para ser abençoado, né? Então, o que é meu é de Deus. Logo, se é de Deus, eu vou compartilhar. Porque nada é meu. Tudo é de Deus. Somos cristãos, somos diferentes, andamos na contramão do sistema aí do mundo, pois sabemos que fomos chamados para viver a verdade do reino de Deus, do Evangelho de Cristo. E finalizando, o terceiro tópico, furto, a escravidão e a esperança, né? Por que Deus deixou isso escrito lá no 8º mandamento? Né? Porque é uma prática deste homem caído, desta natureza pecaminosa. O furto faz parte de uma inclinação de nossa natureza caída, pecaminosa, né? Os mandamentos foram dados porque o ser humano é pecador por natureza e uma das características mais evidentes dessa natureza é o egoísmo, né? O egoísmo que leva à cobiça excessiva, à inveja, né? Então esses dois princípios, esses dois principais motivadores, né? Egoísmo, cobiça, inveja, né? Leva a pessoa a trilhar caminhos cada vez pior. Então, assim como o assassinato, nós já estudamos, assim como o adultério, o roubo também é uma ação, é uma condição do coração humano. Roubar, tomar posse, como exemplo que a gente falou aqui de Acabe, de Jezabel, tomar posse daquilo que não lhe pertence. Ou seja, eu olhei aquilo que não é meu, desejei aquilo que não é meu, vou lá e tomo posse, usurpo, mato, machuco o outro e tomo posse daquilo que é do outro. Deus é um Deus justo. Deus é um Deus de justiça. Então, cuidado, não coloque a mão naquilo que não é seu, porque terá que prestar contas àquele que é justo, que é Deus, né? Então, é muito sério. Todo ser humano sabe instintivamente que pegar algo que não lhe pertence é roubo, e roubar é uma atitude diabólica. Tá? Jesus vai falar lá em João capítulo 10, versículo 10, que a missão do diabo é roubar, matar e destruir. Então essa é a característica do diabo. E aqueles sobre os quais o diabo exerce autoridade, seja por pacto, seja por tentação, seja por sujeição, seja por possessão, e assim sucessivamente, portarão consigo as características desta influência maligna, né, em suas vidas. Continuam agindo, né, praticando aquilo que o diabo mais gosta. E um destes é usurpar, roubar, né, furtar aquilo que não é seu. Então, no Novo Testamento também nós temos um exemplo claro. Jesus conversando com Zaqueu, está lá em Lucas capítulo 19. Zaqueu chega para Jesus e disse: Senhor, se roubei, se tomei posse daquilo que não era meu, eu vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus vai dizer: este verdadeiramente é um filho de Abraão. Hoje vejo salvação a esta casa. Então este é o exemplo. Quando aquele que praticava tais ações, ele é transformado, o Espírito Santo vai gerar esta consciência dentro dele. Isso aqui está errado. Né? E roubar, e tomar posse, e furtar, não é só a questão financeira. Tem outras situações, né, que às vezes
se apossa daquilo que não é seu. Um verdadeiro arrependimento provoca um desejo de se fazer o certo e reparar os erros cometidos. Tá? Então, esse oitavo mandamento é muito claro para todos nós. Sabemos que o furto ou aquisição ilegítima de propriedades alheias, além de prejudicar o próximo, também é abominável ao Senhor. Tanto é que Deus colocou lá nos 10 mandamentos para instruir o povo de Israel e a sua igreja. E é um princípio que a sociedade acompanha desde que existe homem, gente habitando na terra. Tomar posse, se apossar daquilo que pertence ao outro, é um erro. E este princípio moral que vem de Deus está dentro de nós. E a gente precisa praticar ele diariamente nas nossas vidas. Amém? Deus abençoe.